Vocês estão aqui por quê? É isso, vocês estão aqui por quê? Não tem certo e errado, fica à vontade. Eu tô com um cagaço mesmo. A gente vai falar sobre o quê? Sobre relacionamento? Ah, tá. Não? Olá, pessoal, tudo bem? Você é o? Wagner. E você é o? João. O João é meu amigo de longa data, conheço desde criancinha, e o Wagner conheci agora. O que vocês fazem em horário comercial? Qual é a sua profissão? Eu sou professor de balé clássico. João? Eu sou auxiliar administrativo de um centro cirúrgico do Centro Médico de Campinas. Que era o difícil para a família, na verdade, naquela hora, era assim, nós gostamos de mulher. E eu disse para elas, não seria melhor dizer à família assim, olha, eu gosto de tal pessoa, no caso essa pessoa aqui, que é uma menina, gosto dessa pessoa. Amanhã, não sei, pode ser outro dia outra coisa. É errado dizer isso que eu estou dizendo? Por exemplo, você diz, eu gosto de me relacionar com homens ou eu gosto desta pessoa. É errado essa minha colocação? Não acho que seja errado. Então, para ela chegar e dizer, falar assim, olha, eu gosto de mulher, é porque ela se aceitou enquanto a condição dela. Porque nós não temos uma opção. É muito errôneo o termo opção, porque você nasce assim. Você não opta. Não é uma opção você apanhar na rua, levar preconceito dentro de casa pela família, às vezes ser expulso. Então, é uma condição. E quando ela chega e fala assim, eu gosto de mulher, é porque ela passou por vários graus psicológicos e emocionais para entender que ela gosta de mulher e não de uma pessoa em si. Porque gostar de uma pessoa, você pode gostar do seu vizinho. Mas sentir amor e atração é pelo gênero. Eu ainda, só terminando esse ponto, eu fico pensando assim, quando vocês saíram para se relacionar com pessoas, esse era o primeiro ponto, quer dizer, o gênero precisa ser esse para me relacionar. Ou todo o resto vem primeiro, e você gostou muito dele, e por acaso ele era homem. Não, o gênero é primeiro. Isso é o mais importante? Porque se fosse uma mulher não teria saído, por exemplo. Não... Mas eu acho que é muito de pessoa para pessoa também. Uhum. Tem pessoa que gosta dos dois casos, que não vê o gênero, e sim vê a pessoa. No meu caso, eu vejo o gênero. Já o Wagner, ele hoje, atualmente, é o que ele tá falando. Ele vê o gênero, mas ele já viu muito entre a pessoa. Que a pessoa ele fez bem, então ele foi. Eu digo isso porque, como eu falo aqui no canal, a nossa ideia é sempre ter um discurso que seja mais pacífico, assim, mais em paz. Eu acho esse de estou aí, né? Se tiver uma pessoa que for gostosinho, aí eu fico com ela. Então eu acho esse mais tranquilo. Mas eu tenho medo de errar, de estar sendo leviano na minha colocação. Por exemplo, pro João foi muito mais fácil se assumir. Para mim foi muito difícil. Até o meu período de adolescência, tudo bem que eu sou uma geração diferente do João. Até o meu período, minha formação de adolescência, quando formar caráter e particularidades assim, foi muito difícil eu entender o que estava acontecendo, foi difícil eu assumir para mim mesmo o que era, o que eu sentia, o que era diferente. O ponto que eu namorei uma menina há 3 anos, até entender tudo que estava acontecendo comigo. Então, tipo, esse é o ponto. Quando você começa a identificar dentro de você as coisas que estão acontecendo. E muitas vezes você não tem parâmetro. Hoje é mais aberto. Hoje é falado na televisão. Hoje tem gay na novela. Hoje tem beijo. Hoje tem gay no seriado. Antigamente não tinha. A gente não tinha um parâmetro. A gente não tinha em quem se espelhar. A gente não tinha quem olhar na televisão e falar assim, nossa, eu acho que é isso que está acontecendo comigo. Por exemplo, quando você vê hoje uma história de um homossexual dentro de uma novela, Malhação, qualquer novela que seja, e que ele tá passando por aquele período de entendimento que acontece com ele, você se identifica. Então, a partir do momento que você tem identificação, fica mais fácil. Sim. No meu caso, foi difícil. Então, talvez para ela tenha sido muito difícil até ela entender e chegar no nível onde assumiu realmente, bateu o martelo e falou assim, olha, eu gosto de mulher e é isso e ponto. Porque às vezes é um grito de liberdade. Sim. É um grito de liberdade que a gente tem. Eu entendo. Você falando, agora tem na novela, não sei o quê. Muitas pessoas de cabeça mais fechada, não vou julgar as pessoas, muitas pessoas dizem que isso na novela, não sei se elas têm cabeça fechada, elas dizem assim, é a novela que está incentivando. Não tinha, é a novela que está falando, agora todo mundo quer ser gay, todo mundo quer ser bicho, não sei. Eu acho errado esse pensamento. Não acho que existe toda esse poder de fazer alguém fazer o que não quer pela novela. Bem, a novela tá aí. Não só novela, seriado, filme. Mas você vê alguém assassinando alguém num filme, você tem vontade de matar alguém? Não. Não.
Duas vezes tem. É que ele tem esse negócio de bater, de matar, mas não é. É que ele tem isso. Ele tem... Tá é violento. gravado. É violento. Mas eu acho que às vezes, novela, filme, seriado, enfim, que tá mostrando, ó, como ele disse, ajuda a pessoa a se descobrir, ajuda a pessoa a ter a força, não é nem se descobrir, ter a força de ver realmente o que ela é e saber lidar com isso. Que, querendo ou não, a gente nasce, é criado de um jeito que todo mundo fala, não, menino tem que gostar de menina, menina tem que gostar de menino. Heteronormativo. Heteronormativo, exatamente. Uma coisa que eu fico chocado, por exemplo, às vezes, é assim, eu tenho 2 sobrinhos e eu vejo aquela coisa assim, é brinquedo de menino e brinquedo de menina. Não existe isso, é brinquedo. Brinquedo é pra criança, se ele quer brincar de boneca, se ela quer jogar bola. Eu joguei bola na rua, nossa, às vezes perdia tampão do dedo jogando bola na rua. Meu pai me ensinou a jogar peão, jogo peão pros meus sobrinhos adoram. Jogava peão, pegava na mão, sabe, jogava muito de burquinha. Nem por isso deixei de ser homossexual, porque isso é a minha condição física, química, fisiológica, sabe? Então, não tem como dividir as coisas, sabe? É unificar, assim. E hoje é difícil. Ninguém vai sentar com algum exemplo. Eu sou hétero, tenho um filho, você tá com meu filho, olha, tem casos de homem gostar de homem. Não acontece isso. As famílias não falam disso. Ele falou que ele fala a filha dele, mas ele é diferenciado, rapaz diferenciado. É 0,001%. Muito você falou agora. Se essa conversa chega é porque ou eles viram alguma coisa na escola, ou eles viram alguma coisa no shopping, ou eles viram alguma coisa na televisão. Não se tem a iniciativa de sentar e conversar. Ou, por exemplo, que nem no nosso casamento, nós chamamos famílias que tinham crianças, que tinham filho e tal, porque nós somos família. Tava a minha família, tava a família do João, meus pais, os pais do João, os meus irmãos, a minha irmã, né, e os irmãos do João. Então, tipo, a minha irmã cria os meus sobrinhos muito assim. Ela educa, né, como olha, é o tio João e o tio Juninho, e acabou. A gente vai no casamento deles, meu sobrinho levou alianças, a minha sobrinha foi florista. Então, vai muito do pai e da mãe mostrar que é uma coisa natural. E é uma coisa que a minha irmã sempre fala. Eles têm que entender que é natural. Tá. E teve 2 casais de amigos nossos que foram no nosso casamento que tem 2 filhos, crianças, que eram as únicas crianças que tinham no casamento. E eles falaram, mãe, eles são um casal. Eles falaram sim, eles são um casal. O tio Juninho e o tio João estão beijando no final da cerimônia. Sim. Eles entendem porque os pais tiveram que sentar e conversar e explicar que era uma coisa normal, que não era uma coisa anormal, que era... Hoje em dia está sendo muito fácil de se ver, que não é mais aquela coisa prendida, escondida. Sim. Que graças a Deus, a esse mundo que está se abrindo, mostrando nas TVs, ajuda a gente, querendo ou não, né? Quando a pessoa... Você falou assim, as pessoas não estão falando para os filhos, não sei o que lá. O que eu vejo algumas pessoas se incomodarem, que têm um relacionamento homossexual ou são a favor dos relacionamentos homossexuais. Essa já é uma frase batida na internet, mas eu queria falar... O pessoal, 2 coisas. Uma, quem não é a favor do casamento gay, só precisa ver com isso se foi pedido em casamento. Se não foi, não tem porque se é a favor, né, se foi convidado. Né, porque não... E você não vai participar da cerimônia, né? Não tem porquê. E outro, um amigo nosso que falou, não sou a favor de aprovar o casamento gay, senão todo mundo vai virar gay. Não tem o menor sentido. Se você está esperando só por isso, vai firme, vai em frente, né? Então, mas eu queria dizer, a pessoa fala assim, tem muitas pessoas que educam os filhos do contrário. Fala, olha, aqui em casa não pode ser gay, eu quero que você namore uma menina. Isso incomoda vocês? Muito, porque é uma coisa que eu brinco, assim, existem as BIPOCs, né? As POCs são as linhas de frente. As BIPOCs. Não, elas, aquela gay mais afeminada, mais pobrinha, elas são a linha de frente, porque são elas que apanham todo dia na rua. E a gente tem um histórico de pessoas que... nós estávamos como... na cartilha da saúde, entendeu? Era considerado doença, entendeu? Então, hoje a gente foi à luta, foi à frente, que nem o movimento político da parada gay, por muita gente visto como carnaval, ainda assim é um movimento político. Tudo bem que entrou patrocinadores, virou um pouco de festa, mas ainda assim é um ato político, porque se a gente pode casar, se hoje eu posso participar do seguro de vida dele e vice-versa, é por conta disso. Porque antigamente nós éramos criminalizados, entendeu? Sim. Então, tem que ter essa luta. E essa pessoa que educa o filho para não ser gay, por exemplo? É horrível, por exemplo. Eu tive amigos que foram exorcizados, que foram expulsos de casa, que os pastores falavam que iam curar.
Então é muito difícil. Você tem que criar o seu filho. Meu pai tem uma frase que é ótima. Filho não se cria, filho se educa. Então você cria um cachorro, um papagaio, um periquito, mas filho você educa. E você educa pra vida, você não educa pra si. Sim. Então meu pai sempre teve uma educação muito aberta, assim, sabe? A gente tinha conversas muito abertas com o meu pai. E com meu pai e com a minha mãe, né? Os meus pais são incríveis. E é exatamente isso, assim, de você criar o seu filho pro mundo e mostrar que no mundo existem várias coisas. Sim. Não existe só homem e mulher. Existem Sim. homem e mulher, existem trans, existem gays, existem lésbicas. Então tem muita coisa. É muito diversificado. Por que tem 500 espécies de passarinhos e não vai ter 500 espécies de seres humanos? Sim, sim. Nisso eu fico, talvez seja a maior bobagem que eu vou falar aqui, porque você falou, meus pais são maravilhosos. Eu olhava alguns relacionamentos quando eu tentava entender essa questão. Hoje, o meu entendimento é esse. Meu entendimento é que a pessoa se relaciona com outra pessoa. E por acaso é homem, esse é o meu entendimento hoje. Mas antes, meu entendimento era assim. A pessoa quis um relacionamento diferente, mulher com mulher, homem com homem, sei lá com quê, com árvore, porque o relacionamento que ela tem de referência em casa não era um bom relacionamento. Então, o que ela pensou? Isso antes, tá? Não penso isso hoje. Ela pensou, não quero isso pra mim, porque meu pai e minha mãe não se dão bem, porque meu pai não tá aqui, porque a mãe não tá, porque eu apanhei, sei lá. Este modelo não me serve, eu vou tentar um outro. Pelo relato que você está dando, não é o seu caso. Não, imagina, meus pais ficaram 20 anos casados, foi super sucesso o casamento deles. Terminou porque, né, tudo na vida tem um prazo de validade, mas foram 2 filhos criados, meus pais separaram, eu tinha 18 anos, ou seja, já estava completamente estruturado psicologicamente, emocionalmente, físico e tal, e não contribuiu absolutamente nada, assim. Não é você não querer um relacionamento igual, não é nada. Não, é química, por exemplo, eu vou falar bom. pelo meu caso que fiquei com mulher, que namorei mulher, tá? É química, é diferente. O toque, o beijo, a atração, é química, vem de dentro de você, não tem como você barrar isso ou como você mudar isso no percurso, sabe? Eu sempre vi que faltava alguma coisa, foi difícil me assumir. Depois que eu me assumi, que aí veio a conversa. Aí veio entender o que estava acontecendo comigo, tentar me ajudar. Não o que eu tinha que ficar com uma mulher. Que eu tinha que largar, parar de ser gay, parar de ser homossexual. Parar de ser gay, eu acho. E virar hétero e só ficar com mulheres. Não, isso nunca existiu da parte da minha mãe. Sim. É porque é uma coisa que eu falo muito, assim, eu não quero aceitação de ninguém. Quem veio pra ser aceito foi Jesus, eu não. Imagina, eu só quero respeito. Me respeita, eu te respeito, acabou e tá tudo certo, entendeu? Tipo, quem pediu aceitação foi Jesus e mesmo assim ele morreu na cruz. Exato. Quando eu falei eu coloquei no Face que eu queria fazer esse vídeo e pelo menos uns 3 casais me procuraram falando que tinham muita vontade de falar, mas não tinham coragem. Pelo menos uns 3 casais e amigos bem próximos. Por que vocês acham que isso acontece? Por conta de realmente preconceito. Você sofre mesmo. A gente tava andando no shopping em Guatemi, em Campinas. Fiz propaganda, né? Desculpa. Não tem, pode fazer, vai que eles mandam dinheiro, um presente. Né? Shopping Guatemi. Me patrocina. Por favor, todos nós aqui. Tô precisando de umas roupinhas, umas brusinhas. Um pouquinho pra cada um aqui vai ser legal. A gente tava andando no shopping Guatemi. É um shopping elitizado em Campinas. Não o mais elitizado, mas é um shopping elitizado, assim, em Campinas. Estávamos andando de mão dada. Nós fomos hostilizados num ponto em que a gente teve que separar. Num shopping, onde vai classe média alta, em Campinas. Região metropolitana, é uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, não é uma cidade de interior. Não é uma cidade de interior. Não mais, entendeu? E a ponto de nós não andarmos mais de mão dadas juntos, porque nós fomos hostilizados no ponto de ter gente que sair da loja, tipo, funcionário da loja, e falar assim, deixa os meninos não estão fazendo nada demais. Nós não estávamos nos agarrando, nós não estávamos fazendo absolutamente nada. Estávamos andando de mão dada. Enquanto você anda na praça de alimentação, você vê aquelas adolescentes de 14, 15 anos, praticamente seminua, com o menino também, sentado no colo, beijando, abraçando, numa situação completamente normal, com criança na praça de alimentação e tudo. E nós, por estarmos andando de mão dada, fomos extremamente hostilizados. Essa é uma grande pergunta que a gente faz para todos. Qual a diferença? Tudo bem, nós dois, nós não gostamos de se beijar em público, não gostamos de se agarrar, mas por conta de nós dois,
A gente sempre dá um selinho, mas coisa simples, fácil, rápido ali. Que se meu relacionamento fosse heterossexual, não aconteceria porque é do meu caráter. Isso eu acho que existem coisas que ficam restritas ao seu quarto, à sua casa, ao seu ambiente, entendeu? E qual a diferença? Se um casal hétero pode, por que um casal gay não pode? Se um casal hétero pode andar de mão dada, se abraçar, qual a diferença de um casal homossexual não pode? É essa a nossa questão sempre, sabe? Todo mundo vem com 5.000 pedras, 10.000 pedras na mão em cima do casal gay. Só que ninguém vê que é a mesma situação. Tá bom. É feio, igual se agarrar, se beijar, fazer o que for no meio do público. Eu acho que assim, o pessoal, infelizmente, pegando por exemplo, fala, ele é gay, ele é hétero, ele é negro, ele é gordo. O pessoal se preocupa, como você falou, no rótulo, mas esquece o primeiro rótulo. O que ele é? É ser humano. Ser humano. Sim. Independente se ele é barbudo, sem barba, careca, cabeludo, gay, merece respeito. Claro. Sim. Não pelo que ele é, mas por ser humano. É isso que esse canal prega aqui. Então, assim, a pessoa tem que parar com essa. Olha lá, um casal hétero se agarrando, ou olha lá, um casal homo se agarrando, tipo, tem que ver. Tipo, é um beijo, qual o problema? Ah, não, eles estão tentando fazer um ato em público. Aí, ok, não é pra vamos ninguém. segurar a emoção, vamos pra casa, seja hétero, seja homo. Mas tem um pensamento que eu gosto muito que diz assim, que o que eu só reconheço no outro aquilo que eu conheço em mim. O que me incomoda no... Tem um galo cantando. O que me incomoda no outro fala muito mais sobre mim do que sobre o outro. Quando eu me assumi, foi a coisa mais libertadora da minha vida. Eu chegava na escola, eu não entendia o que acontecia. Por que os moleques não me chamavam pra jogar bola, mesmo eu gostando de jogar bola? Porque eu ouvi muitas coisas, assim. Então, todo mundo fala, por que você não contou primeiro pra mãe? Eu tenho uma relação... Meu pai é meu melhor amigo. E eu tenho uma relação muito forte com ele. E aí, quando eu cheguei, eu falei assim... E o medo também, né? Acho que vou primeiro no que dói mais, sabe? É uma boa estratégia. Primeiro no que dói mais, na Bezetacil, assim. Depois a gente passa o Vic. Aí, eu cheguei e falei assim, olha, pai, eu vou pra Natal, porque eu namorava um menino de Natal e tal. Vou passar 2 meses lá. Ele falou assim, tá, e o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pra casa do meu namorado. Já esperando um chacoalhão, né? Aí ele fez assim, tá bom, você quer ajuda alguma coisa, né? Financeiro, não sei o quê. Não, pai, você ouviu o que eu falei? Eu vou pra casa do meu namorado. Tá, e daí? Ele falou assim, eu já sabia, você é meu filho, você é diferente dos seus primos com 2 anos de idade, já tinha diferença. Ele falou, eu só queria ouvir de você, não queria ouvir de mais ninguém. E quando aconteceu isso, parece que veio aquele choro de que estava preso em mim há 18 anos. Então eu abracei meu pai, chorei muito. Meu pai só falava assim, que frescura, não precisa de nada disso. Johnny Hooker falou, Sim. vocês ouviram essa semana? Que ele falou que Jesus é bicha, Jesus é trans. O que vocês acharam disso? Eu acho ótimo. Jesus é negro, Jesus é uma mulher negra, Jesus é trans, Jesus é gay, Jesus é bi, Jesus é tudo. Porque se na Bíblia diz que Jesus é imagem e semelhança do homem, existem várias variações de homem. Então, Jesus, Deus, o que seja, Oxalá, se ele é a minha imagem e semelhança, pra mim, Deus é gay. Deus é uma mulher negra, sabe? Pensando no caminho pacificador deste canal, você percebe o quanto isso incomoda quem tem um pensamento diferente? Eu estou tentando amenizar as coisas. Ele tá não parece que ele está desrespeitando algumas pessoas fazendo isso? Eu não acho errado o que ele falou, eu particularmente, mas eu sei de gente que se ofende com essa fala dele, ou com essa que você fez agora. Eu não estou desrespeitando a pessoa que acredita em outra coisa? Então, mas é o que eu falo, eu fui criado no cristianismo, fui coroinha de igreja, fui professor de catequese até. E a gente é doutrinado a entender as coisas que são ditas na Bíblia, correto? A partir desse momento, aí entram as contradições. Por exemplo, porque na Bíblia mesmo diz que Deus é a imagem e semelhança do homem. Só que na época de Jesus, todos os homens eram mais mulatos, negros, sem olhos claros. Aí colocaram Jesus como loiro, dos olhos azuis. Então assim, a imagem e semelhança para quem? Para quem dita o que é estético, para quem dita o que é certo, o que é errado. Se ele é minha imagem e semelhança, é o que eu falei, ele é a minha imagem e semelhança, e para mim Deus é tudo. Porque se fosse seguir todas as coisas, as riscas assim, não vestiríamos
roupas com 2 tecidos diferentes, não comeríamos carne de porco. Ok, mas eu digo da declaração. Por exemplo, ele achar isso e você achar isso, e eu ou o João também achamos isso. Mas essa declaração não é ofensiva? Não é como o cara pedir para você separarem as mãos no shopping, por exemplo? Eu acho que é tão ofensivo quanto. Eu acho que, assim, é o que eu falei do respeitar. Então, assim, respeita a minha imagem de Jesus, Sim. que eu respeito a sua. Se para você Jesus é isso, legal. Para mim, Jesus é outra coisa. Tá. Para mim, Jesus é amor. Tá. Existem pessoas que usam o nome de Jesus como pregação de ódio. Sim. Então, para cada um, é a sua interpretação sobre aquilo, né? Sim. Existe uma outra declaração da Maria Gadu. Ela está dando uma entrevista, acho que é no Teatro Vival, não lembro. Mas tem isso na internet. E aí a Maria Gadu e a plateia é um pessoal de cabeça aberta, muitos gays, muitos trans e tal. Não sei se vocês já viram isso. E ela fala uma hora assim, ela diz, eu sou a favor de tudo, cada um faz o que quer. O que eu sou contra é a automutilação. A pessoa tirar o seio ou tirar o órgão sexual e tal. Ela é vaiada. A Maria Gadu, ela é vaiada nesse dia. Porque ela deu a sua opinião. Eu tenho a impressão, quando eu vejo isso, que as pessoas estão muito duras. Há um movimento de querer que eu engula goela abaixo a crença do outro, mas há, dentro do movimento gay, por exemplo, essa política também de tentar empurrar para o outro a minha verdade. O João é um pouco mais conservador, então deixa o João falar e depois eu dou a réplica. Não é que eu sou mais conservador. Eu acho que cada um tem que ver o que é melhor para você. No caso, assim, eu me vejo como homem gostando de outro homem. Ou seja, Mato Grosso fala isso. Então eu não vou arrancar nenhum órgão meu ou colocar silicone, alguma coisa assim. Não. Mas se eu hoje me visse, se eu sendo homem, me visse como uma mulher, eu pensaria assim em tirar as minhas partes e tomar hormônio, colocar seio, tudo. Mas, ao contrário disso, eu acho que cada um tem que ver o que é melhor pra você, o que realmente se vê. Porque não adianta eu me ver como homem, mas não me sentir bem como homem. Eu tenho que me ver como o que eu quero e me sentir como bem como aquilo, entendeu? Então, pra mim, varia muito de pessoa pra pessoa. Você tem que saber o que você quer, o que você é, o que você quer ser, e não agradar as pessoas. E quando as pessoas perguntam, se você fosse homem de verdade, as pessoas... Mas eu sou homem de verdade. É o que eu falo. As pessoas têm isso. Se você fosse homem mesmo, sim, eu sou homem mesmo. Eu sou homem de verdade. Eu acho essa pergunta... Ou que desperdício, né? Desperdício pra quê? Então, você não está sendo desperdício. Você é feia, eu não ia pegar você mesmo. Não, e ele não está sendo desperdício nenhum, você está aproveitando. Não é? É um copo cheio sempre. Você sabe isso, né? Se fosse homem, né? Essa coisa de... que pena que você não é homem. Sou homem. Eu continuo, né? Meu gênero é masculino, né? Mas e sobre a entrevista da Gadu, eu acho que cada um tem o seu eu pessoal, sabe? E quando você... Eu acho que o politicamente correto também é muito chato. É muito chato. Assim, você não pode falar nada, porque tudo vira muito ofensivo. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco o politicamente correto, desde que a gente consiga entender que o caminho é sempre o meio, é o ponto de equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. Porque quando você leva a vida de uma maneira leve, você não pesa para um lado e você não pesa para o outro. E a cada pessoa olha e se enxerga no espelho da sua maneira única e particular. Mas o ponto é que a gente tem que aceitar aquilo que o outro tem para ele. É aquilo que você falou, se você não vai ser o noivo no casamento, por que você não quer um casamento gay? Entende? Se você não vai tirar o seu seio e implantar alguma coisa, por que você está se importando com o outro, sabe? Se ele está feliz assim, o que importa é isso, é a felicidade única e particular de cada um. E nisso, então, eu fico no que você falou, eu quero ser respeitado. O cara, e esse é o ponto que a gente sempre fala aqui no canal, se o Du ou o cara que está na esquina não gosta de gays, isso não tem problema para você, tem? Nenhum. Esse é o ponto. Nenhum. É o que eu falo. Só me respeita. Não precisa me agredir, não precisa me xingar. Exato. Não precisa me dar bom dia. Eu não preciso de bom dia. Entendeu? Justamente. Minha família manda no grupo todo dia. Tá.
Tá? Esse é o ponto que eu sempre falo. Não há necessidade. Ele pode ir lá não gostar. Eu não gosto. Problema dele, né? Assim, como eu digo aqui, ele só é um pouco imbecil e preconceituoso porque ele não conhece todos os gays. Quando ele diz assim, eu não gosto de gays, ele está fazendo um pré-conceito porque ele não conhece todos. Então ele não está sendo leal. O problema é esse do politicamente correto até, porque eu digo que o termo politicamente correto é hipócrita. Porque o politicamente correto é politicamente correto porque eu acho. Sim. Você falou que eu não acho, você não está sendo politicamente correto. Sim. E você vê isso na TV todo dia. Sim. Só deixa de ser politicamente correto quando saiu do dito normal. Sim. Você vê as asneiras que nossos concorrentes à presidência falam. Não, mas ele não está falando nada demais, ele está sendo um gênio. E o cara é um babaca que não sabe fazer nada. Você fala nossos concorrentes à presidência porque você está concorrendo? Sim, na verdade você está concorrendo. Verdade, verdade. Votem em mim. Eu vou votar no Palpatine. Massa. Ele destruiu a galáxia. Mas ele já é o presidente agora. O Palpatine já é, ele tá aí. Eu voto na Cher. Na Cher. Não, falando em político, quando o cara diz assim, e aí tem a ver com o que a gente está falando, o vereador de São Paulo, que é assumidamente gay, fala assim, eu sou gay sim, e vocês vão ter que me engolir. Eu acho que ninguém tem que engolir ele. Assim, ele é gay, vai trabalhar. Não acho também, eu acho que é o que você acabou de dizer, cada um tem a sua opinião, desde que respeite todos. Sim. Eu respeito a opinião dele e ele vai me respeitar a minha condição. Você já ligou no canal da Câmara? Você acha que aquele circo, alguém respeita alguém? Não. Mas independente de ser gay. Mas independente se é da bancada evangélica, se é da bancada ruralista, independente se é da bancada LGBT, ninguém respeita ninguém. Então, ali é na base do você vai ter que engolir. Porque ali é olho por olho, dente por dente. Então, ali vai ter que engolir, vai ter que... Literalmente vai ter que engolir porque não tem nada de útil pra falar. Então, você tem que engolir. Você vai ter que olhar... exatamente. Você vai ter que olhar o projeto do cara porque você vai ter que votar aquilo. Você gostando ou não. Então, realmente, você vai ter que engolir. É como usar galo na Copa. Exato. Mas eu digo assim, socialmente, ali até vai, mas nem todas as pessoas precisam engolir. Falou, eu sou gay, sim, você vai ter que... Não, você vai ter que me respeitar. Esse é o ponto. Enquanto ser humano. Esse é o ponto. Independente se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou asiático. Sim. Viu um cara negro, viu um gay, atravessa a rua. Não quer dividir a mesma calçada? Atravessa a rua. Eu acho. Ele tá sendo tonto, mas... Ele tá sendo tonto. E eu acho essa fala pesada. Ela fala, não, o meu assessor é trans. E se não for ele, vai ser outro trans lá no lugar dele. Eu acho tão estranho, porque por que tem que ser um trans? Não, ele não é porque é trans, é porque ele é competente. Como a Marina Silva, só completando assim. Ela chegou e falou assim, a senhora, o Roda Viva perguntou para ela, e ela perdeu a oportunidade de responder isso. A senhora é negra, mulher e tem um destaque na sociedade. Quantas negras e quantas mulheres vão ter no seu ministério? Talvez nenhuma, se eu fosse ela, eu responderia. Porque não é este o ponto, sabe? Não é o fato, eu vou ter tantos trans, vou ter tantos... Pra você que tem uma criação heteronormativa, que é hétero, e pra gente tem muita importância. Porque você vê uma trans, uma travesti, você associa o quê? A prostituição. E quando isso quebra a barreira... Mas 90% da população... Então, quando você quebra uma barreira, quando você tem uma trans professora, que temos em São Paulo, no estado de São Paulo, uma mulher trans professora, quando nós temos uma trans que pode estudar para medicina, quando nós temos uma trans que é jornalista, quando nós temos uma trans atriz... Então, quando você tem... Isso é aquilo que eu falei da gente usar como um parâmetro. Se aquela pessoa conseguiu, o porquê que eu não posso? Então, isso te dá forças a continuar. É aquilo que eu disse no começo da entrevista. Eu não tinha nenhum parâmetro enquanto adolescente. Se eu tivesse alguém assumidamente gay, que, por exemplo, que falasse assim, olha, foi difícil, mas vai, luta, que hoje tem tantos youtubers fazendo isso, tinha sido muito mais fácil minha adolescência. Eu tinha passado muito menos problemas e dores de cabeça do que eu passei. Sim, mas ainda assim... forçar que a presidente, se for a Marina, por exemplo, tenha mulheres ou tenha negros no ministério, eu acho um pouco apertado. Por conta da representatividade. Mas não quer dizer que é eficiente. Se eu for só por isso, não. Não é só isso, mas é atribuído a isso. A gente consegue a gente consegue se ver representado. Quando eu vejo um gay no Congresso, eu penso, poxa, ele vai pensar em leis e coisas que me beneficiam. Sim. Coisas que vão fazer bem para minha comunidade. Não é o caso do Fernando Holliday. Ele não tem feito isso, por exemplo. Ele é um gay que está lá e não tem feito isso. Não tem feito isso por para conta, os negros, por conta de questões pessoais dele. Enfim. Mas responda, Fernando Holliday. Vamos colocar
é um concurso para professor. Se o trans, se o negro, se o homem, o mais competente, que pegue. Não conseguiu, tenta de novo e pega a próxima vaga. Porque nós vivemos uma sociedade muito machista. Não, então, machista, aonde o homem predomina. Então, quando você tem alguém lá que te representa, independente de qualquer coisa, te traz um alívio. Te traz, sabe aquele 0,001% de esperança? De te dar forças para conseguir conquistar aquilo que você quer. Então, eu acho que a representatividade é de extrema importância. Sim. É muito fácil a gente falar assim, mas eu não vejo problema nisso. Mas muitas pessoas veem. A maioria vê. Entendo. E eu acho que eu sou muito... Vamos falar isso. Eu acho que eu sou muito deixa pra lá. Eu acho que esse é o problema desse canal. Eu sou muito deixa disso. Vamos atacar mais, vamos ter mais views. Mas eu acho que eu acho que isso que é a saúde mental da humanidade. Sim. O deixar disso. Você acha melhor deixar disso? Eu acho, porque eu acho que quando você leva com mais leveza as coisas têm um peso menor. E aí você se aflige menos e você se consegue construir um caráter um pouco mais forte, sabe? De tipo, eu tenho um caráter tão forte, uma coisa tão boa dentro de mim, que isso não vai me atingir. Porque eu já falei isso aqui, eu falo de novo. Quando a pessoa diz assim, mas você não é negro, já falei isso várias vezes no canal. Alguém me perguntou um dia, eu falei assim, sou, mas isso só não me representa, não é a melhor coisa que eu faço. Por que vocês vieram para a entrevista? Por que vocês vieram participar desse projeto? Porque eu acho que é um assunto interessante, um assunto que muitos casais, pessoas homossexuais, transexuais, bissexuais, enfim, acaba tendo vergonha de falar por medo da reação do próximo. Então, sempre tem que ter a primeira pessoa para falar. Sempre tem que ter a primeira pessoa para debater. Se não tiver essa primeira pessoa, vai ficar sempre escondidinho, sempre guardadinho. Então, as pessoas precisam... Se ela é isso e tem certeza que é isso, por que não falar? Por que não debater? Então, eu acho que é um assunto que precisa... Que você, no seu canal, havia dito que não tinha e que você queria muito. Então, se você quer, vai ter uma primeira pessoa que vai falar. Se eu não tivesse vergonha ou medo de aceitar, você ia acabar achando outra pessoa para vir aceitar e falar. Então, acho que o motivo que eu quis, aceitei tudo, que conversei com o Wagner, foi por conta disso. Que sempre tem que ter a primeira pessoa e a gente quis ser a primeira pessoa do canal a falar disso. Legal. Eu acho que é aquilo que a gente falou sobre se tornar representatividade, sabe? Ser um parâmetro para outras pessoas. Porque eu acho que quando a gente debate, a gente evolui. Quando a gente evolui, é melhor para a sociedade. Então, assim... às vezes o seu preconceito é por conta de uma falta de informação. Não é por nada, não é por ignorância. Às vezes as pessoas acham que é ignorância. Não, às vezes é apenas uma falta de informação, por conta de uma criação, por conta de uma educação, do que for. Como uma pessoa desinformada, e pode ter alguém que diga isso, não porque o pessoal aqui do canal é legal, mas pode ter alguém que diga assim, o que vocês estão querendo? Estão querendo falar para uma criança que está assistindo ali, um menininho, para ele ser gay? É isso que você quer fazer? Não é. Não, eu tô querendo dizer que você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser o Hulk, você vai ser o Hulk. Você pode ser o que você quiser dentro de você. Você tem que apenas ser feliz. Só, nada mais. E que os pais tenham a consciência de ajudar essa criança, de explicar o que tem. Não é só um certo e um errado. Os dois são certos. Se no caso de uma criança, como você mesmo disse, se tem uma criança que assiste junto com o pai, ele tem que saber lidar, então, agora, depois que assistir esse vídeo, explicar que isso é o certo também, não que isso é o errado. Sim. Não que nós dois somos errados por ser homossexual. Não, isso também é o certo. Sim. Que é melhor ele explicar dentro de casa do que ele ver na rua e não perguntar pro pai e começar a fazer coisa errada na rua. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso, querendo ou não é uma porta de educação dentro de casa. Sim. Até porque na linha de raciocínio que vocês estão apresentando, que você falou, não há o que você fale agora para o menino que vai fazê-lo ser ou não ser, ele já é. Quem está assistindo agora é menino e gosta de meninas ou é menino e gosta de... Sim, porque você pode não ter ainda
encaixado as pecinhas, mas num determinado momento da vida a coisa se encaixa e fica mais fácil e mais leve. Sim. Mas quem já nasce. Sim. E o menino heterossexual, criança que está assistindo isso com o pai dele, não muda nada para ele. Não, é ótimo para ele entender e respeitar as diferenças da vida, sabe? Respeitar o seu coleguinha do lado é o melhor jeito de ser respeitado. Sim, ele não vai ficar gay assistindo esse vídeo. Não vai. Desculpa, se esse era o seu projeto, você não vai. Não se fica, né? Não pega. Não pega. Não é contagioso. Tá. Pra gente encerrar, eu não sei em que ordem vai ficar, mas eu tinha muita curiosidade de fazer essa pergunta. Tem os pessoas, amigos de vocês, meninos ou meninas, que às vezes querem se desculpar com vocês por serem hétero, por exemplo. Sabe, são seus amigos e, mas sabe o que é? Eu sou hétero, sabe? Eu tenho namorado, eu vou andar com vocês, tal, mas como se aquilo acha que é menos liberal, ou sabe, que é uma pessoa atrasada, você não... Com a gente ainda isso não aconteceu, tanto é que, na verdade, a maioria de casais que a gente sai e tudo são héteros, porque a gente tá ótimo, tá ótimo eles serem héteros. A gente nem tem muitos amigos gays também, então, tipo... E tudo bem eles serem héteros, né? Nossa, tá ótimo, o que eu acho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, só não se pegando na minha frente, tá tudo certo. Por uma questão de respeito, né? É que muitas vezes a pessoa não sabe. Que é hétero. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Tem outra coisa maravilhosa nisso, que as pessoas, por exemplo, ele falou, as duas meninas eram homossexuais, mas não eram um casal. As pessoas têm um péssimo hábito de apresentar as pessoas como se tudo tivesse resolvido. Porque essa homossexual, essa também fala, olha ela aqui, olha ela. Olha, como se aquilo fosse óbvio, que elas devessem... Né? Gente, não tem sentido isso. Homossexual, todo mundo... Não é assim, vamos explicar. Exatamente. Que loucura isso. Eles mostram as pessoas como se fosse... Olha ela. Olha ali, olha bem. E aí, né? Parece que tá descendo o Etevaldo, né? No Castelo Rá-Tim-Bum, aparece o Etevaldo. Pra um olhar o outro e a vida tá resolvida. Pede pra menina, olha ela é igual você. Ok, legal. Eu já tive tantos amigos que fez assim. Amigas, né? Do balé. Eu preciso te apresentar, ele também é gay. E aí? Tudo bem que ele seja gay. Apresentar ele, porque, sei lá, também tem 2 olhos. Tem uma boca. Não é genial? É genial. Não é porque é gay que eu vou me interessar, né? A gente segue um biotipo, assim, né? Exato. Falou assim, vem aqui que ele é gay, vem aqui ver ele que ele é gay. Ok, bacana. Legal. Vamos junto. Acho que isso não vai entrar mais, mas assim, a menina tava falando, você falou de heteronormativo, tem meninas que são casais homossexuais, como ele estava falando, e a menina fala para outra, a mulher minha não vai fazer isso. Existe um machismo dentro desse relacionamento, tá tão arraigado isso, ou homens, né, entre o casal, falam assim, não, você não vai trabalhar fora, só que você vai ficar dentro de casa. Uma coisa que eu escuto muito é quem é a noiva. Quem que é a mulher da relação? Não existe isso. Normalmente, casal hétero, quem paga o casamento é a mãe da noiva, os pais da noiva. Quem que pagou o casamento de vocês? Aí eu sempre soltava, né? Nós mesmos, porque nós somos autossuficientes, não precisamos do dinheiro de ninguém. E realmente, fomos nós que pagamos o casamento sem ajuda de ninguém, porque não tem sentido. E tem pessoas hoje que não são sexuadas, elas não querem relações sexuais nem com homem, nem com mulher. Sim, eu tenho um amigo que se relacionou. Eu tenho um amigo que se relacionou com um cara que era sexuado. E, e eles namoraram um tempo legal, assim, sabe? Mas não era mais uma relação. O termo correto, assim. Eu não sei falar. Não é assexuado, porque assexuado é que não tem sexo, que não faz sexo, é um outro nome. Eu não lembro agora, mas é isso que a gente tá tentando dizer. Pode ser. Casado! Casado é um bom termo pra quem não faz sexo. Boa, tem que abrir com isso. É legal, mas eu não lembro o nome certo agora. Mas as pessoas que não querem ter relação com ninguém. Tá ok. Eu tenho que agradecer a vinda de vocês. Meu medo passou, eu tô mais tranquilo. Porque. Não, foi tranquilo, mas eu tinha muito. Virou gay? Não virei. Ainda não? Não virei. Não, ainda não. Beijo, até outro dia, agradeço. Ok. Ok. Tá, eu demorei. Eu queria assistir, por isso que eu fiquei até agora. Desculpa.